Eu tenho uma preocupação, Alexandre, muito grande. Eu já vi. Aconteceu uma lesão, de certa forma, parecida, e ele nunca mais conseguiu jogar em alto nível, até isolar. Pablo Maia. Um jogador jovem que tem esse tipo de lesão e fica quase um ano. E aí teve ainda a questão do joelho, da reparação do joelho. Cara, ele tem de ausência metade da carreira dele profissional de ausência. Então ele tem um pedaço muito bom de carreira e tem uma ausência de mais de 6 meses. Você tem alguma informação sobre prazo de retorno, recuperação? Porque o Alisson atropelou, a gente suspendeu, tá feliz lá, todo mundo, com o Alisson podendo até voltar nessa temporada, dependendo como for, mas o Pablo Maia não preocupa? Preocupa. Do pouco que eu vi nessa contusão, é uma contusão muito difícil no futebol de se acontecer. E a maioria dos casos há uma regressão em termos de competitividade do atleta. Então, realmente é algo que preocupa. Ele está se recuperando bem, está avançando legal. A expectativa é dele estar na pré-temporada, então ele vai começar ali zerado com todo mundo. Mas o Pablo realmente é uma situação que vai ser o alerta. E cabe também ao torcedor ter essa certa paciência, porque talvez para o Pablo voltar àquele nível, Exato. vai demorar 1, 2, 3 anos, porque realmente, como você trouxe, além de tudo, ele estava se maturando como jogador profissional. Pois é. Ele ainda estava num processo de amadurecimento. Então ele retorna na pré-temporada, mas eu contaria mais com o Alisson realmente como um reforço imediato, assim, para a próxima temporada realmente, do que realmente o Pablo. O Pablo ainda reduziria um pouquinho, e aí entra também, talvez, eu sei que o pessoal também está na bronca, da renovação do Luiz Gustavo. Será que não vale a pena você segurar um pouquinho mais o Luiz, justamente porque você não sabe se você vai ter o Pablo 100% já no início da temporada? Até porque, vamos que dê tudo certo. Aliás, estão falando aqui que o Arnaldo está recebendo o meu espírito do pessimismo aqui. Porque ele acha Não, eu sou pé no ele chão. acha que o chão. São Paulo vai brigar para não cair ano que vem. Eu acho que tem que ter essa que o preocupação. Pablo Maia não vai jogar nunca mais. Não, o Pablo Maia, eu tô falando, o Luan teve o Olha mesmo lá, tipo Márcio de... Roberto, hoje o Arnaldo está azedo. Não sou azedo, não, sou docinho. O Luan teve o então, mesmo tipo de lesão, o mesmo volante, raro. O São Paulo optou por não operar o Luan no começo. Não deu certo. Operou. O Luan é outra característica, é outra complexão física, é outra vida. Mas o Luan não tá jogando bem no Vitória agora, mas não recuperou a mobilidade. Para um volante é tão importante a mobilidade. Então eu tenho preocupação, sim, com o Pablo Maia. Insisto, acho que é uma função que depende muito do jogador estar inteiro fisicamente. Isso, como o Alexandre falou, confiante na capacidade atlética. Exatamente. Acho que, como o Alexandre falou, demanda um tempo. E aí a informação, ele traz uma questão, e a informação que eu tenho é o seguinte: o São Paulo, o Casares, o Belmonte, o Muricy, o Rui Costas, eles adorariam que o Luiz Gustavo ficasse. Eles querem que o Luiz Gustavo fique. Pela questão técnica, eles acharam que a temporada do Luiz Gustavo... Alguns jogadores já são avaliados antes de acabar a temporada. Faltam 8. Técnico não, mas alguns jogadores. A avaliação deles é que a temporada, a minha também, superou a expectativa do Luiz Gustavo. Muito, muito. Vinha inativo e tal. E que, sobretudo, o espírito de liderança que ele tem, o dia a dia dele, a informação que eu tenho, não sei se você tem essa mesma, Alexandre, é que o dia a dia dele é o mais exemplar entre todos. Ele não é uma liderança inebriada pelo título da Copa do Brasil. Vários ficaram, é natural, né? O cara fica meio, né? E ele tem uma coisa competitiva do dia a dia, do treino e tal, que impressionou todo mundo. Mas daí vai depender mais dele do que propriamente do São Paulo, não é isso? É isso. A situação do Rafinha também é algo parecido. Depende mais dos atletas do que propriamente da diretoria. Porque o Rafinha, se ele quiser ficar, ele vai renovar mais uma temporada. Eu acredito que vai. Acho que ele não chega a uma temporada, acho que ele chega a 6 meses. O problema do Rafinha é que ontem ele decide aposentar, amanhã ele decide jogar mais 6 meses. Ele mesmo ainda tá bem certo nessa situação. Mas o Luiz, você comentou bem, a informação realmente na minha mesma, impressionou
Porque desde do primeiro momento, ali, disputando o Paulistão já, ele já tinha assumido esse papel de liderança no grupo de uma maneira muito natural. Não foi ele se impondo ali, querendo roubar a responsabilidade de alguém, não. Ele foi numa liderança natural, foi contagiando o grupo. E aí você pensa, você tá ali, um garoto da base, um atleta de 38 anos correndo, se matando no treinamento. É o que os caras falam. E ele acaba virando exemplo. Então, e além mesmo, teve uma entrevista que pegou muito bem, que foi ali próxima do Paulista dele, que ele tava voltando de contusão e ele falou abertamente. Tendão, né? Ele falou abertamente, não, ó, hoje eu tô bem atrás dos meus companheiros, na opção do técnico tá correta, a minha não utilização não foram com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Mas eu tô aqui batalhando, vou brigar para entrar em condicionamento físico para poder brigar por espaço. Então, para vocês verem como realmente esse cara, ele é diferenciado ali no grupo, no dia a dia. E acho que aí eu concordo com você, acho que dentro de campo, ele fez um bom ano. Teve partidas em que, se vocês pegarem lá o meu Twitter, digitar lá Luiz Gustavo, vai ter partidas que eu vou falar, o melhor em campo. Porque ele jogou muita bola. Jogos que ele desfilou. É que fica realmente a marca da falha Botafogo. contra o Botafogo, que foi falha mesmo. Foi. Mas acho que, tirando isso e o contexto todo, acho que o Luiz Gustavo é um bom jogador para se ter no grupo. Acho que não precisa ser titular absoluto, mas pro grupo acho que é ótimo. Me parece ele importante para estar no grupo nas duas possibilidades. Na primeira, na possibilidade de Arnaldo, do Pablo Maia não voltar mal, ou do Pablo Maia voltar muito bem e, sei lá, vai embora no meio da janela, do meio do ano. Então, Exato. precisa ter o cara aí. Fora as questões dos outros emprestados, né? Os outros são emprestados. O Santilon, o Marcos Antônio e tal. Né? Eles Então, estão empréstimo acaba quando? metade do ano. Todo mundo metade do ano. O Santiago Longo eu quero ver jogar mais, mas é complicado, né? Porque todos os jogos são decisivos agora. E Mas, porque pô, o Luiz Gustavo tá bem, né? E daí é um primeiro volante. Precisa. Mas ele jogou uma vez só também, né? Vamos Não é lembrar. o cara não jogou É, nunca Não mais. dá, não mas consigo vamos falar lá, ele muita entrou coisa. contra o Vasco. Contra o Vasco, um porque o pouquinho, Sabino, o Luiz Gustavo, aliás, tem isso também, né? Não tinha zagueiro, foi pra zaga. O Luiz Gustavo tava jogando bem contra o Vasco, botou o Felipe Coutinho no bolso. Foi pra zaga para entrar o Santiago Longo, porque o Sabino tava sentindo dores, né? Então, essa situação do Luiz Gustavo, e também se lembrou da entrevista, a entrevista que ele dá depois do Cuiabá, daquele jogo horripilante, um dos piores, ele fala uma coisa no sentido, a gente tem que discutir o que a gente quer para o ano que vem, né? Se a gente quer jogar ali, o que o Maurício falou aqui, ele falou logo depois do jogo, ainda no campo lá, porque ele falou, com isso aqui a gente não vai para Libertadores. O que a gente quer para o ano que vem? Que é isso aqui, né? Então, ele é um cara que, de fato, ele tem da dedicação e tudo mais, é um pouco uma referência. E é uma posição que a gente ainda não sabe como é que vai estar a turma, né? É aquela... Voltar, o Luan ainda é do São Paulo. Está na Até Vitória. dezembro de 2025 o contrato, eu acho. Não pode voltar, fazer uns treininhos com o Zubeldia, ver se... Hein? Seria uma boa, não? Ele vai ser... A informação é que ele vai ser avaliado. Mas vem com bons olhos um negócio em definitivo. Vitória iniciou conversas com o atleta, o São Paulo fala que ainda para ele não chegou nada. Mas entra até numa situação de superlotação do elenco, né? Porque você vai ter o Pablo voltando, o Alisson, aí você renova com o Luiz, aí você vai ter o Santilongo, aí você precisa avaliar também. Tem o Lisieiro. Tem o Lisieiro também. O meu dia tá gostando. O Bobadilha vai ser vendido, não vai, ele tá valorizado. Aí vai depender muito dessa... uma perspectiva de venda do próprio Bobadilha. O São Paulo, que é inclusive, é um tipo de contratação que o São Paulo pode fazer para a próxima temporada, que eu gostei. Alan Franco, Bobadilha, esse tipo de jogador. Você pagou 10 milhões no Bobadilha, ele já tá valendo 50, 60. Sim, Então é um negócio que você pode fazer também para a próxima temporada. E é um cara que pode ser vendido. Não dá para vender o Caleri. Não tem nem mercado. Que pode ser vendido no sentido que não vai fazer tanta falta. Vocês não assim. acham Quer dizer, eu acho que até vai, mas você também precisa vender, né? Claro. Então você tem um cara, porra. Isso também não tá na conta do trabalho do técnico? Bobadilha, Alan Franco. Ferreirinha. Valorizar os caras. Sim. Não, tem jogadores hoje que são titulares ou pseudo-titulares que quando chegaram a gente não tinha uma ideia do que como se comportariam, né? Eu acho que isso também está e esse tipo de contratação acho que tocou no ponto. Bobadilha. Aí é
é um achado, não é contratar o Alexandro, não é contratar, né? E aí você poder utilizá-lo e depois, se for o caso, negociá-lo. Aqui, ó, o Edson Pinheiro. Tá bom, vocês me convenceram. Mantenha o Luiz Gustavo. Agora só falta convencer ele a ganhar metade. Só assim, metade que ele ganha. Só assim vale a pena.